Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de redação e comunicação oficial. Esta é dentre as matérias aí que vocês estão estudando, o conteúdo que vocês estão se preparando para a banca de vocês. Também é um conteúdo valiosíssimo. São apenas 3 questões, mas são questões importantes aí para que eu tenho certeza que você que está se preparando, que está estudando os outros conteúdos também técnicos, junto com língua portuguesa, é, tenho certeza que você quer acertar também as questões que serão aí sobre a redação oficial. Bom, nesta primeira aula, pensei em falar com vocês sobre, primeiro, dar uma olhada no edital, aquilo que a banca ela já determinou, quais os conteúdos que podem ser abordados, no caso é o nosso manual do Estado do Paraná, redação oficial do Estado do Paraná. Então, nós vamos analisar aí alguns pontos importantes e aos poucos aí, no decorrer das aulas que nós teremos para abordar toda a questão do manual, a professora vai falando com vocês aos poucos quais aspectos importantes aí para vocês marcarem, estudarem um pouco mais, ou então prestarem mais atenção, porque sabendo, né, como já trabalho há algum tempo aí com as questões da banca, então a professora já fica de olho aí como que a banca se comporta diante desses conteúdos. Embora aí a maioria das questões da OCP, elas são do manual, né, da Presidência da República, mas também nós temos aí, né, um conteúdo que ele é muito parecido com as questões também, né, o manual do Estado do Paraná, né, da redação, são muito similares aí na questão de tratamento das questões que a banca pode proporcionar aí para a prova de vocês. Por isso que também vou trazer durante as minhas aulas algumas questões, né, relacionadas aí a assuntos que são bem pertinentes, para que você tenha certeza de que quando estiver diante da prova, você estará marcando a opção correta. Bom, vamos começar então falando nessa primeira aula, abordando aí com vocês os conteúdos, eu pensei em nós começarmos a falar sobre a questão mesmo de, já começando aí do texto mesmo. Então, a professora vai passando aqui aos poucos, né, para vocês, e aí vocês vão olhando comigo alguns pontos importantes nessa nossa caminhada. Bom, a primeira questão é que você tem aí o edital ele diz então que as 3 questões da prova, elas se relacionarão aí com o Manual de Comunicação de escrita oficial do Estado do Paraná. Importante aí nós olharmos cada aspecto desse manual, uma vez que sabendo do comportamento da banca em relação principalmente a questões mais técnicas, aos princípios, a questão da hierarquia, a organização, né, os conceitos, então é importante aí nós estarmos de olho em todos os pontos que o manual ele aborda lá para que haja essa padronização de documento. Então, redação oficial nada mais é do que você ter um documento padronizado a cada situação comunicativa. É isso. Então, por isso que se tem esse manual, logicamente que esse manual, para aquele que o utilizará no serviço público, ele é para ser consultado. Mas, como a prova ela aborda aí essa questão
de conteúdo, nós precisamos estudar o manual e muita coisa mesmo é de você assimilar e decorar também. Então, não é apenas assim, você tomar ciência daquele conteúdo e pronto, né? E tem algumas situações que a professora vai falar assim, olha, pessoal, isso aqui é importante que você decore realmente, porque a banca ela pode colocar uma situação para você aplicar, por exemplo, os princípios da elaboração de documentos, a padronização, que fonte utilizar, é, qual é a estrutura. Então, nesse caso, algumas coisas realmente elas passam por essa questão é, de decorar mesmo sobre aquele conteúdo, tá? Bom, quem quiser esse material, né, esse manual, ele está disponível na internet, né? Se você quiser, a professora deixou aí o link que você pode também acessar e olhar esse material, tá? Mas ele está em PDF, muito fácil aí de você fazer essa visualização. Bom, porque no caso, as repartições, né, principalmente repartições públicas, elas têm esses manuais para que haja essa questão da padronização. Então, a primeira questão que o manual coloca como objetivo desse documento, né, desse manual de comunicação e de escrita oficial, é principalmente para orientação das normas gerais na elaboração desses documentos, pensando que nós temos aí uma infinidade de gêneros textuais, então é importante que, principalmente, o órgão do Estado, né, o governo do país, eles tenham aí um documento que padronize essa questão da comunicação, principalmente porque estamos falando de situações em que muitas vezes aquele que vai redigir essa comunicação, é uma pessoa, mas ele faz esse documento em nome do Estado, em nome do país, em nome da cidade, em nome daquele órgão. Então, por isso, essa questão mesmo de ter normas específicas para cada tipo de situação comunicativa. Então, o objetivo do manual é esse, é de você ter é, esse documento que padronize a questão dessa redação. Lógico que o conteúdo que irá ser veiculado por esses documentos, ele depende de situação, de contexto, de época, até de órgão para órgão, mas, de qualquer maneira, é preciso que se obedeça a uma certa rigidez ali de texto. Então, essa padronização, ela é importante para o serviço público. Por isso, há um manual e esse manual precisa ser estabelecido e obedecido ao mesmo tempo. Outro objetivo que é importante na questão desse manual são as informações aí que, no caso da administração pública, ela é uma organização ali que acontece no serviço, no cotidiano, e entre esses atos, há também essa questão da comunicação oficial. Então, pode ser de secretaria para secretaria, de instituição para instituição, ou de instituição para um órgão maior. Há uma questão de hierarquização aí, quando nós falamos de documentos, nós vamos falar sobre tudo isso. Então, essa hierarquia é bem importante para que você saiba como que o documento ele deve ser redigido, é preciso, então, que você tenha o conhecimento desse manual. Além disso, o objetivo desse manual é facilitar a comunicação. Veja que, quando nós falamos que uma pessoa redige o documento, ela tem toda uma carga ali de conhecimento pessoal, a respeito daquela linguagem que vai ser utilizada, e se ela simplesmente fizesse com a questão da pessoalidade, daquilo que ela tem de estudo, daquilo que ela tem noção de comunicação,
ela poderia ser uma comunicação em que eu coloque apenas aquilo que eu penso ser importante. Por isso, o manual, ele trata dessa padronização para que essa comunicação, ela seja uma comunicação que atenda aos anseios aí dessa administração pública. A importância desse documento, ela é tamanha, principalmente por essa questão da impessoalidade. Quando há essa impessoalidade, você observa que o mais importante é passar a mensagem de acordo com aquilo que a administração, com que o órgão ele necessita, e não o desejo de alguém, no individualismo, né, de uma pessoa. Por isso, o manual ele está aí mesmo para que ele possa ser obedecido. Então, essa facilidade da comunicação, ela vem muito dessa questão aí, dessa impessoalidade. Uma pessoa que está, ela tem o conhecimento técnico para redigir um documento, mas ela está representando um órgão, por isso ela não pode colocar ali os seus desejos, né, o seu individualismo. Ela representa uma instituição e, como tal, ela também deve redigir essa documentação, esse ofício, essa ata, esse relatório, né? Depende aí do gênero ao qual no caso, quem vai assumir esse papel precisa ter. Então, o próprio manual, ele coloca, né, o manual do Estado do Paraná, eles colocam lá, né, que além dessas orientações, dessa padronização, dessas informações e dessa comunicação de forma facilitada, um dos preceitos aí é que toda essa comunicação oficial, ela se transforma em memória da ação governamental. Por isso a importância aí dessa padronização, uma vez que você está representando um órgão, né, de grande importância aí nesse ato comunicativo. Bom, aí nós estudaremos aí nas nossas aulas, e a professora dividiu aí para que você tenha a noção completa daquilo que é cobrado dentro desse manual, porque a tua prova vai versar, ela estará dentro desse manual, uma vez que eles colocaram lá no edital. Então, os conteúdos, né, que serão abordados aí nas nossas aulas são exatamente esses que estão lá no manual também, né, no sumário do manual. Então, alguns que a professora colocou, que eu achei importantes aí, para que vocês já possam ter uma noção da nossa abordagem. Então, a primeira delas, a questão do texto e suas funcionalidades, principalmente a questão do conceito, do que é comunicação, como essa comunicação ela deve ser feita, a questão aí, né, desse ato comunicativo, quais são os elementos que a banca ela pode perguntar a você e são importantes aí nesse nosso estudo. Outra questão é a articulação dessas ideias textuais. Então, como dentro de um texto, quais aspectos são importantes para que essa comunicação seja eficiente? Uma vez que o objetivo que nós acabamos de ver é essa questão das normas, da regulamentação, da objetividade, da impessoalidade. Então, como fazer para que essa articulação ela possa funcionar no exercício público da redação? Quais são os princípios orientadores dessa redação oficial? Pessoal, aqui, principalmente, né, nesse quesito aqui, você pode ter certeza de que a tua banca ela formulará alguma questão sobre esses princípios orientadores aqui. Nós vamos falar sobre eles estão pautados também no manual de redação da Presidência da República. Então, nesse caso, é importante que você, se você já estudou o manual da Presidência da República, que você também agora observe quais são as particularidades aqui desse manual, né, do Estado do Paraná.
características formais e estéticas do texto oficial. Nesse sentido, é importante aí que você tenha estude esses aspectos formais e visuais dos documentos. Nós vamos falar aí de coisas bem técnicas, não é algo muito prazeroso, principalmente porque nós precisaremos falar sobre a questão de distanciamento de parágrafo, margens, né? Quanto você tem que deixar de margem em tal documento, quais documentos são importantes você observar essa padronização. A maioria delas, elas têm essa questão aí de manter, principalmente no que se chama, né, no quesito de margem, distanciamento, a questão de estrutura, mas, de qualquer forma, nós precisamos aí estudar cada um desses elementos que estão lá no manual. Então, falando aí sobre a questão de alvará, a questão de apostila, ata, atestado, edital, informação, portarias, relatórios, todos esses documentos que a professora está relacionando, que nós veremos mais para frente, todos eles têm uma padronização. Essa padronização é importante que nós abordemos aí nas nossas aulas. Também outra questão importante é essa hierarquia e essa subordinação. É importante salientar aqui que essa hierarquia, ela tem a ver com a questão de comunicação entre órgãos e instituições dentro do ato comunicativo e das instituições entre elas. Tá? O que eu devo obedecer nessa hierarquização? E a questão também de que o documento ele é expresso exatamente com essa intencionalidade. Então, isso também, essa hierarquia, ela deve se expressar nesse documento redigido. A questão da revisão, modelos de textos oficiais, nós vamos ver aí os modelos e também já fazer a questão, né, da padronização, o que é preciso. Em geral, se aqui a professora está falando nesses princípios que uma questão, pelo menos, vai nortear a questão dos princípios, com certeza uma outra questão, lógico, a professora fala com certeza por causa do conhecimento da banca, mas, de qualquer forma, é muito provável que uma das questões elas abordem sobre essa questão dos modelos de textos oficiais. Então, aqueles textos, aqueles gêneros que eu estava falando, de alvará, de ata, de requerimento, de relatório, de portaria, tudo isso aí, algum deles ou mais de um podem ser cobrados e é importante que você tenha uma noção ali para, pelo menos, eliminar as alternativas e chegar à resposta certa. Documentos de competência privativa também, isso é importante, dentro aí do manual, tem um capítulo especial para isso, então também é importante que você estude, nós vamos abordar sobre isso. A sistemática da lei qual é a lei, né, que sustenta aí a questão dessa hierarquia, dessa subordinação, da elaboração textual e principalmente da questão da normatização, tá? Então, eles falam sobre isso, pode ser que a banca ela pergunte, né, que lei, qual é a lei que pauta a questão dessa hierarquia e subordinação dos documentos oficiais, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, nós vamos também olhar isso, e o suplemento gramatical em textos oficiais, vocês provavelmente já estão estudando as normas na língua portuguesa, por causa da prova, que vai abordar aí sobre aspectos gramaticais, e nas nossas aulas, eu também abordarei sobre aspectos importantes dentro da comunicação, principalmente nas abreviaturas, nas siglas, na questão dos pronomes de tratamento, novo acordo ortográfico, a questão de sinonímia, palavras que são parônimas, homônimas, que em geral a banca também ela
Aí, nessas 3 questões, ela, pelo menos uma questão voltada à redação oficial desses aspectos gramaticais. É algo que, para quem já está estudando língua portuguesa, é só voltar aí para a redação e a professora vai abordar com vocês e colocar também questões oriundas aí desse conteúdo. Então, só para vocês observarem que são 3 questões, mas o conteúdo ele é bem denso, até porque o material, o manual, ele também aborda aí várias situações dessa comunicação e a tua prova, ela versará em torno disso. Por isso é importante nós termos aí esse conhecimento do manual. Bom, gente, começando, então, depois que a professora explanou aí sobre a questão, né, do que nós falaremos, do que nós abordaremos nas aulas, a primeira questão nessa aula que a professora quer abordar com vocês é principalmente nessa questão de construção textual. Quando nós falamos de redação, e para alguns aí a palavra redação pode até, né, dar um certo medo, vocês também terão aí a parte de redação cobrada, a redação dissertativa, cobrada aí também pela banca, mas essa redação que nós estamos falando, dessa comunicação oficial, ela tem algo muito padronizado e que se você atentar-se aí às dicas que a professora vai dar, aquilo que a banca pode cobrar, com certeza você vai ter êxito aí nesse teu estudo. Então, quando nós falamos aí em texto, a banca, ela pode cobrar a questão, né, do que seria o conceito de texto, quais são as partes constitutivas de um texto, ela pode cobrar a questão, né, do gênero, o que seria, né, dentro do texto, a questão de parágrafo, porque o manual, ele é bem enfático nesse sentido. Ele começa já, antes mesmo de falar dessa padronização, ele começa lá dando uma orientação sobre o que é texto, o que é contexto, quais são as partes, as situações comunicativas, e, lógico, é uma parte até muitas vezes aí que faz parte já do nosso conhecimento, mas que muitas vezes eles podem fazer algumas perguntas bem técnicas, por isso a importância de nós passarmos por essas orientações. Então, a primeira coisa que quando eu falo sobre a questão de texto, texto, na verdade, é tudo aquilo que comunica. É algo que comunica. Essa comunicação, ela pode vir a ser por meio gestual, por meio da face, por meio de um olhar, né, o visual, por meio da escrita, por meio da fala. Então, nós temos muitas maneiras de nos comunicarmos no nosso dia a dia. Essa comunicação, então, ela é bem ampla. Por isso que quando nós falamos de uma comunicação oficial, ela é uma parte do todo, né, do texto que nós estamos construindo no nosso cotidiano. Quando eu estou aqui me comunicando com vocês, é o meu processo de comunicação e eu tenho uma intencionalidade com essa minha aula expositiva. Você está aí ouvindo, interpretando, compreendendo, você também tem uma intencionalidade. Então, nessa nossa intenção, no meu caso, de ensinar e no teu de aprender e aprender as informações, nós temos um objetivo, que é saber aquilo que se trata da comunicação oficial. Então, o texto é isso, é toda essa comunicação, esse contexto que se tem a respeito de um assunto, de alguém que está repassando essas informações, né, o assunto como sendo informação, alguém que repassa e alguém que recebe essa informação. Então, basicamente, aquilo que nós aprendemos aí no decorrer dos nossos estudos, que todo ato comunicativo, ele precisa de um emissor, ele precisa de uma mensagem
e ele precisa de um receptor. É lógico que nós temos aí outros elementos nessa comunicação, mas quando nós falamos de comunicação, em geral, o que nós temos é isso, né? Alguém que precisa passar uma mensagem e alguém que receberá essa mensagem. Aí eu tenho aí a questão do canal, do código, mas em linhas gerais, numa comunicação eu preciso desses elementos para que ela se faça efetiva, tá? Agora, quando nós falamos de texto, e não falando, né, texto verbal, texto não verbal, a primeira coisa que eu preciso no ato comunicativo é se a mensagem ela é importante, ela é o cerne aqui dessa comunicação, eu preciso então, desse assunto, conhecimento dele. Todo aquele que vai repassar um conhecimento, ele precisa dominar esse conhecimento, no mínimo ter aí a informação necessária para que essa comunicação aconteça. Pode ser que se eu chegasse aqui e começasse a falar para vocês né, em uma língua, por exemplo, sânscrito, que é uma língua inventada, talvez ninguém, ou talvez poucas pessoas ali aqui soubessem do que eu estivesse falando, porque o código que eu escolhi não é o código universal, não é um código que nós temos aí essa questão de todo mundo entender. Então, nesse caso, essa comunicação, a escolha dos atos comunicativos, elas são importantes para que haja eficiência nessa comunicação. Então, o conhecimento do assunto para que essa mensagem possa ser repassada e também não adianta nada eu ter a mensagem, mas não ter as informações eficientes para que essa comunicação seja efetiva. Muitas vezes eu tenho uma boa mensagem, mas a forma como eu repasso essa mensagem, ela pode ser uma forma que não seja adequada para aquele contexto. Então, veja que não é apenas quem vai fazer a comunicação, uma mensagem e o que vai receber, mas eu preciso de todo um contexto, de todo um código, de todo um canal, como que eu vou passar essa mensagem. Então, esses elementos comunicativos, eles são importantes aí nessa construção do texto. Além disso, o manual, ele fala sobre a questão de para quem. Veja que a professora falou que essa padronização, ela deve acontecer por causa da mensagem, porque cada ato oficial, cada gênero textual que a redação oficial compõe, ela tem o quê? Ela tem uma estrutura, e essa estrutura ela precisa ser obedecida, ela precisa ser cumprida para que essa padronização aconteça. Uma regulamentação, ela só é efetiva quando aqueles que detêm desse conhecimento, eles a utilizam. Então, se não houver essa utilização de forma correta, não adianta ter nada um manual. O manual ele foi feito para que você possa se orientar. Então, é isso. Quando o manual do Estado do Paraná, pessoas se juntaram para que fizessem ali quais são as regras para que uma comunicação efetiva acontecesse, eles foram colocando elementos ali que aos poucos fossem construindo qual é o objetivo, essa regulamentação, tá? Então, esse para o que a nossa mensagem e para quem como eu devo me comportar, eu como o redator, como eu devo me comportar para certo tipo de órgão? Qual é o gênero textual que eu devo enviar, por exemplo, de uma repartição para uma outra repartição, de um órgão para um órgão, de uma instituição para uma outra instituição? Quais são as subordinações necessárias? Por exemplo, qual é o tratamento, o pronome de tratamento adequado em um requerimento? Qual é o pronome de tratamento adequado
em um alvará, por exemplo. Então, todas essas partes aí são importantes para que essa comunicação efetiva aconteça. E, além disso, nós temos aqui a questão dessa finalidade. A finalidade, ela é tão importante aí, quando nós falamos aí na questão desses princípios norteadores do documento oficial. Então, informar, quando nós temos textos de gêneros diferentes, cada um deles se determina a uma certa finalidade. Então, por exemplo, quando você quer se informar a respeito de uma situação geral, né, do dia a dia, um jornal, ele é um documento importante e eficiente. Mas quando eu quero saber sobre a opinião, o jornal, a notícia, por exemplo, só lendo notícia, eu não vou ter essa completude. Eu terei que procurar ali uma questão, né, de algum texto que tenha uma questão de criticidade, opinião. Então, por quê? Porque a estrutura do texto notícia, ela é diferente de um artigo, por exemplo, de opinião. Então, a finalidade dentro de um texto, ela precisa estar definida. A questão de informar, opinar, narrar, explicar, alertar, criticar, cada um desses elementos, cada um desses modelos, dentro daquilo que nós estudaremos, conceito, estrutura de cada um desses atos comunicativos, cada um deles tem uma finalidade específica, por isso que é importante você reconhecer esses modelos aí de redação oficial. E aí, nós temos uma palavra que é muito importante aqui nessa questão da finalidade, que já caiu em várias provas da OCP, de outras bancas relacionadas aí à, à intencionalidade. Então, se eu tenho uma pessoa que manda esse documento e uma que recebe, e esse documento seja exatamente a questão da mensagem, e dentro dele tem um assunto, assim, qual é a intencionalidade com esse documento? Então, a intencionalidade aqui, ela é bem importante nesse aspecto mesmo do fazer-se entendido. Então, a gente tem aí a questão qual é a intencionalidade do emissor com esse documento e qual é também a finalidade desse documento. Então, tanto a intencionalidade quanto a finalidade, eles são aspectos importantes aí para elaborar esse documento oficial, tá? Então, resumindo aí o que a professora falou com vocês, nessa construção textual, além do que, o que, para quem e a finalidade, é importante na hora de construir é quem fala, e aí você tem essa questão, né, do signatário, como que essa pessoa ela deve se portar, inclusive a forma como ele deve se colocar ali no documento, a assinatura, a questão de você ter aí os elementos mesmo de um documento, por exemplo, quando eu vou falar com alguém, né, me reportar a alguém, como que eu devo chamar essa pessoa, tá? Então, quem fala é importante, para quem se fala também, e o que se fala e por que se fala. Então, todos esses elementos aqui, eles nos dão conta desse ato comunicativo. Então, de novo, se você quer gravar aí algo importante dentro dessa construção textual, é que dentro de uma comunicação eu preciso desses elementos. Quem fala, para quem fala, o que se fala e por que se fala. Fala aqui, nós vamos chamar, né? Nós não, né? A ideia é essa, né, mesmo? Fala é o meu emissor, é ele que está enviando essa comunicação. Para quem se fala é o meu receptor, o destinatário. O que se fala é a mensagem e o assunto. E esse assunto ele tem toda uma padronização dentro
da estrutura que nós estamos ali escolhendo, seja por causa de um contexto, seja por causa de uma questão de órgãos, de estrutura mesmo da repartição. E por que se fala? A intencionalidade, tá? Então, você precisa obedecer aí essas perguntinhas. É como se nós fôssemos construir um texto e falar assim, quem vai falar, para quem vai falar, sobre o que vai falar e com qual finalidade, tá? Quando você constrói esses 4 pilares aí, você está numa comunicação completa. E é isso que o manual, ele traz ali, já nas suas primeiras elaborações desse documento, tá? Então, é importante que você grave esses elementos aí que se faz o texto. Então, essa situação comunicativa, que é esse aspecto geral, né, do emissor, mensagem, receptor, tem a ver com esses 2 elementos, a intencionalidade, quando eu tenho alguém que vai comunicar, ou seja, quem fala, né? Então, dentro dos nossos elementos comunicativos, eu tenho quem fala, ou seja, alguém que vai comunicar algo. Esse para quem? Então, o nosso destinatário, né? Então, alguém que vai receber essa comunicação. Qual é o assunto? Então, toda comunicação, ela tem algo a ser comunicado, senão ela não se chamaria comunicação. Então, esse assunto aqui é importante e lembra que a professora falou que ele tem uma intencionalidade do emissor e tem uma finalidade, que é o nosso quarto ponto aqui. Para quê? Tá? Esse assunto aqui é o quê? Então, essas perguntinhas básicas aí de toda a comunicação que você precisa levar em conta. Quem, para quem, o que e para quê. Tá? Então, essa situação comunicativa, ela vai se observar em todo o processo da comunicação, inclusive na redação oficial. Alguém que comunica, um assunto a ser comunicado, com uma certa finalidade e uma intencionalidade. Essa intencionalidade parte do emissor e do assunto aqui também. E, lógico, alguém que vai receber essa comunicação. Então, nesse caso, é importante que vocês lembrem-se dessa questão dos aspectos gerais da comunicação, tá? Essa situação comunicativa aí. Bom, importante ainda destacar nesse início aí do manual, se nós falamos que texto, ela é uma comunicação dotada de significados, veja que se a professora começasse a falar aqui, primeiro eu falei que eu poderia mudar o código, e um código que talvez eu invente, ou um código que eu aprendi, poucos falantes e poucos entenderão. Mas se eu chego aqui para vocês e começo a falar apenas termos, vocábulos, não é uma comunicação efetiva. Talvez vocês vão entender, ou vão tentar até entender parte do que eu estou dizendo, mas, na verdade, a comunicação ela acontece se ela tem um significado para aquele que está comunicando e para aquele que está recebendo. Então, a comunicação ela precisa passar por esses 2 pontos, né? Quem está transmitindo e aquele que está recebendo, nós precisamos usar um código que seja similar aí ao entendimento dos 2. Então, por isso, a língua portuguesa, ela é o nosso canal de comunicação aí, né? Nosso código de comunicação. Vocês me entendem? Eu falo a língua portuguesa, escolhi falar a língua portuguesa porque eu tenho uma turma que também entende esse código. O canal que nós escolhemos é essa aula virtual, por exemplo. A forma como eu estou transmitindo tem a ver com esse canal de comunicação, tá? Então, esses aspectos aí que são importantes aí dentro do texto. Mas o texto lá,
se é dotado de significados, esse significado ele não precisa ser somente a questão escrita. Lógico que nós estamos falando do manual de redação oficial, toda a comunicação aí ela vai se dar por meio dessa verbalização escrita, tá? Desse texto verbal. Mas o texto ele pode vir a ser um texto verbal e um texto não verbal. Então, é importante que você saiba sobre isso. Se ele perguntar lá para você na prova, o que seria essa comunicação verbal e essa comunicação não verbal, o verbal, ele tem a ver com a questão escrita e a questão falada. Eu estou comunicando a vocês pela fala e pela escrita também. Eu estou utilizando essas duas situacionalidades. Já o não verbal tem a ver com essa questão do signo que se usa e do código. Então, por exemplo, poderia escolher um desenho para exemplificar aquilo que eu estou dizendo. Ou eu poderia colocar aqui um emoji, por exemplo, para colocar a minha situação, a minha emoção, o estado em que eu me encontro. Nós utilizamos isso no nosso dia a dia, na nossa comunicação mais informal. Nós temos aí, né, os emojis que funcionam muito bem para essa questão mais dessa emotividade. O que numa redação oficial você já não pode se valer desse tipo de código, porque o código utilizado, principalmente, né, nos documentos oficiais de língua portuguesa, logicamente, será a língua portuguesa. E, pessoal, não é somente a língua portuguesa da forma da fala. Aqui, quando nós falamos a escrita, priva-se, né? Prima-se pela escrita padrão da língua portuguesa. Por isso, saber os aspectos técnicos e gramaticais são tão importantes aí nessa comunicação. Até porque, se cada um for fazer a sua regra, utilizar a questão de regionalismos, a questão de informalidade, muitas vezes não é a forma como o outro entende. Então, essa padronização, ela tem a ver para que esse processo comunicativo se torne mais fácil. Então, se perguntarem lá que tipo de texto existe na nossa comunicação, eu tenho tanto o texto verbal quanto o não verbal. Qual o tipo de linguagem utilizada na comunicação? A linguagem verbal, ou a linguagem não verbal, ou até a linguagem mista. Por exemplo, em uma charge, em geral, você tem lá os desenhos, o desenho ele está comunicando ali uma crítica, uma opinião do chargista, e você tem também aspectos verbais, ali, os balões de fala, a questão do título. Então, tudo isso compõe essa comunicação. Então, em uma charge, eu posso ter a questão verbal, a não verbal, então eu vou chamar aí de linguagem mista. Então, a importância aí de saber os tipos de linguagem é principalmente por esses conceitos. Eu tenho a linguagem verbal, eu tenho a linguagem não verbal e, logicamente, misturando, né, as duas questões, eu tenho o quê? Eu tenho uma linguagem verbal e uma linguagem mista, né, que vai usar tanto a linguagem escrita quanto a linguagem desenho, pictórica, tá? Então é isso. Quando a professora está falando nessa questão de impressão. Então, de texto, então, toda comunicação que é dotada de significado. Veja que o significado é importante aí nessa comunicação. Por isso que o entender do receptor também faz parte dessa situação comunicativa, senão nós temos aquilo que nós chamamos de ruídos na comunicação. Quando o emissor ele não usa os elementos adequados para aquele contexto, ele pode ter aí um ruído nessa comunicação. O que seria esse ruído? O receptor, por exemplo, não entender exatamente a mensagem. Bom, dentro ainda desses elementos textuais, nós temos aí
na construção verbal, escrita, tanto na fala também, quando nós estamos elaborando uma resposta, alguém faz uma pergunta, você vai ter ali provavelmente uma questão negativa ou positiva e depois a sua explicação por que dessa negação ou dessa opinião positiva. Então, nesse caso, você elabora o seu texto de acordo com uma certa estrutura. Quando nós estamos construindo um texto escrito, nós também pensamos nessa estrutura. Principalmente aí para quem está treinando redação, essa estrutura frasal, ela é bem importante. Quando você faz uma redação, dá para um corretor e ele fala assim, olha, o teu texto está faltando encadeamento textual. Encadeamento nada mais é do que uma frase se relacionar com a próxima frase. E essa próxima frase ser a extensão da frase anterior. Isso é encadeamento lógico de texto. Então, esse encadeamento é importante para que se faça compreender na primeira leitura. Você já pegou o texto em que você lê e você tem que voltar ou no parágrafo anterior, ou na frase anterior, para entender? Então, é importante que nesse texto construído, cada elemento nessa sequência de leitura ele seja compreendido. Por isso essa padronização, para que as pessoas, quando leem o documento, elas entendam exatamente daquilo que está se tratando. Então, os elementos constitutivos do texto, depois que nós sabemos que o texto é toda a comunicação dotada de significado, então eu tenho aqui a palavra, a frase e o parágrafo. Dentro dessa comunicação escrita, que é o nosso objeto aqui agora, então eu tenho que observar que as palavras são importantes, conhecimento das palavras, os sinônimos, os significados. Eu tenho a questão de que a palavra apenas, um amontoado de palavras, ela não é uma comunicação. Então, uma frase é que tem por esse objetivo dar esse encadeamento lógico. E o parágrafo, ele é a construção de todas essas frases que eu vou fazendo sobre determinado assunto. Tá? Então, o texto ele começa por aí, por essa questão da palavra, da frase e do parágrafo. Vejam, muita gente tem dificuldade nessa questão do que é frase, do que é parágrafo, do que é período, tá? Então, é importante que nós saibamos aí, na construção de um texto, qual é a importância de cada um. Aqui a professora colocou, então, a palavra ela é toda a expressão, termo, vocábulo, ou seja, são sinônimos do que é a palavra. Então, por exemplo, quando eu falo simplesmente a palavra fogo, água, né? E se eu coloco simplesmente desta maneira, vocês vão falar assim, mas o que a professora quer comunicar? Se eu não estou em um contexto adequado, essas palavras aí, elas não querem significar nada. Claro que, por exemplo, se eu estivesse num contexto em que todas as pessoas ali estão passando por dificuldade, estão com sede, e num deserto, por exemplo, de repente eu falo essa palavra água, todo mundo vai compreender que em algum lugar eu visualizei, né, um oásis. Né, então, essa palavra, num contexto, ela tem sentido. Agora, fora de contexto, ela não traz praticamente nenhuma informação, a não ser o conceito que você já tem sobre ela, ou que você vai procurar no dicionário. Então, essa questão dicionarizada do termo não constitui um processo de comunicação, ela auxilia nesse processo. Nós precisamos de palavras para construir, por exemplo, um elemento frasal. E o fogo, mesma coisa. Se eu colocar a palavra fogo ali em uma entonação, quando eu falo de frases, né, tem vários tipos de frases, frase declarativa, frases interrogativas, frases exclamativas, mas, por exemplo, se eu coloco aqui um ponto de interrogação, essa palavra fogo,
Poderia ser num contexto em que eu estivesse sentindo o cheiro de fumaça e perguntasse para alguém isso daqui. Mas vejam que ela só faz sentido por causa de um contexto. Então, uma palavra sem contexto, ela muitas vezes ela não é dotada de significado completo. Ela tem só a questão do dicionário. Agora, uma frase, a frase ela é todo enunciado, ela tem um sentido completo, ela tem um sentido de comunicação. Então, a frase ela pode ser uma frase verbal e não verbal. Vejam que a banca ela já perguntou sobre isso, né? Nas alternativas, qual seria considerada uma frase não verbal, por exemplo? Lógico, não verbal significa que ela não tem como núcleo o quê? Um verbo, mas ela tem um enunciado comunicativo, ela tem um sentido. Por exemplo, se a professora chega e fala assim: bom dia, pessoal, boa noite, alunos. Quer dizer, vocês me entenderam? Vocês entenderam que eu estou cumprimentando vocês? Ah, beleza, então o meu processo comunicativo, a minha intencionalidade, ela foi atingida. Eu queria que vocês entendessem e tá tudo bem. Então, eu consegui completar aqui o meu sentido. Então, a frase, ela é constituída aí tanto por elementos é, não verbais, um lugar de água com qualidade, agora usei aqui a palavra para fazer uma frase, você percebeu que eu não tenho nenhum elemento verbo, agora, e na palavra fogo, eu coloquei já um elemento verbal, não se brinca com fogo. Então, aqui você tem uma frase verbal e aqui você tem uma frase nominal, tá? Então, frase verbal e frase nominal tem a ver com o conceito de que o núcleo, aqui no caso do predicado, seria um verbo, e aqui você não tem esse verbo, mas você tem uma comunicação, você tem um sentido nessa frase, principalmente manchetes, né, títulos, eles se valem aí dessa frase nominal. Agora, o parágrafo, ele vai ser um bloco de frases, frases que serão agrupadas com uma intencionalidade também, tá? Então, quando a professora fala assim, a água é uma substância extremamente importante para a manutenção da vida no planeta, veja que, ó, eu tenho uma frase, depois eu fui colocando outras frases aqui, com a intencionalidade de informar a respeito do elemento água. Poderia fazer isso com fogo também, né? Mas essa colocação aí de mais frases, ela é chamado, então, esse bloco parágrafo com a intencionalidade de falar sobre determinado assunto. Então, sabendo aí dessas diferenças entre frase nominal, que não tem o núcleo verbo, frase verbal, que tem o núcleo verbo, você então tem essa questão da construção frasal, que é importante. No ato da comunicação, no manual, ele fala sobre essa questão, tá? Fala-se alguma coisa a respeito de algo ou de alguém. Lembra lá da nossa situação comunicacional, dos nossos elementos da comunicação? Eu tenho um emissor, eu tenho uma mensagem e eu tenho um receptor. E para que essa mensagem aconteça, eu preciso de um assunto. Então, um assunto aqui seria aquilo que nós chamamos dentro da frase um sujeito, aquilo de quem se fala ou do que se fala. E o predicado é aquilo que eu falo sobre esse sujeito, tá? Então, sujeito e predicado, o conceito de sujeito e predicado dentro da frase tem a ver com essa questão comunicativa. Você fala de algo, de alguém, e aquilo que se fala sobre esse algo, sobre esse alguém, é chamado de predicado. Esse predicado, ele tem como núcleo o nominal, ele pode ser verbal, ele pode ser ainda predicado verbo nominal, tá? Que cai lá na tua prova nas questões gramaticais. Bom, se eu estou falando de um sujeito, então, no caso aqui nessa frase, os programas atingem as crianças, então, os programas é de que ou de quem eu estou falando, né? Nesse caso, do que eu estou falando. E o que eu estou falando sobre os programas? Estou falando, fazendo essa informação, atingem as crianças. Esse é o meu predicado. Eu tenho um núcleo aqui, predicado, ele só tem verbal mesmo, o núcleo ali, né? Mais importante.
Então, quando o predicado ele não tem o núcleo, ele tem que ter um verbo, mas o núcleo dele não será o verbo, a parte mais importante, ele é chamado de predicado nominal. Mas todo predicado ele tem uma parte verbal, pode ser um verbo de ligação, pode ser um verbo de ação, tá? Então, nesse caso aqui, é importante que o predicado seja constituído por uma dessas informações aqui. Agora, quando eu quero que a frase ela se estenda, eu amplie, eu faça uma explicação a respeito de um termo, então esses outros elementos vão se juntando, por exemplo, ao meu sujeito, ao meu predicado. Então, por exemplo, aqui, ó, os programas agora, eu ampliei o significado dele. Eu poderia falar qualquer programa, mas estou restringindo quais são esses programas. Infantis aqui está falando o tipo de programa que é. Então, eu dei um significado maior para o meu sujeito. Ao meu predicado, eu coloquei também uma informação que tem a ver com crianças, com essa característica aqui. Então, veja aqui, eu caracterizei a palavra programas e eu caracterizei a palavra crianças. Eu ampliei o meu significado. Quando nós estamos produzindo um texto, e muita gente tem dificuldade para fazer redação, porque fala, eu faço ali redação e eu não sei mais, fico enchendo linguiça, é porque muitas vezes não tem essa noção de ampliação de sentido. Então, eu falei sobre, o Ministério da Educação. O Ministério da Educação de onde? O Ministério da Educação é o quê? Então, eu posso ampliar o meu sentido aí e deixar a informação muito mais precisa, concisa, objetiva, e, além disso, também deixar a informação mais eloquente. Então, nesse caso, é importante que você saiba essa estratégia comunicativa, até para a tua redação que você tem que fazer lá no teu concurso. Então, olha, como que ficaria um parágrafo construindo, ampliando o sentido? Os programas infantis, ó, fiz agora o quê? Uma explicação de que programas são esses especializados em educação interativa, atingem as crianças com faixa etária de 4 a 10 anos de todo o país, a localidade. Esse alcance, agora, esse termo está retomando, explicando o que eu disse anteriormente. Então, lembra que a professora falou que a frase, ela não é solta dentro do parágrafo, ela precisa ter o quê? Esse encadeamento lógico. Encadeamento lógico é explicar o que eu disse anteriormente. Esse alcance tem se mostrado eficiente, principalmente pela habilidade em aliar jogos online e assuntos. Veja que a eficiência, eu expliquei agora como que ela se dá. Além disso, olha, né, elementos conectivos, que vocês aprendem também nos aspectos gramaticais, depois nós vamos falar de alguns deles também. Os recursos modernos e atrativos utilizados na transmissão, nas transmissões e nas plataformas disponibilizadas auxiliam também os professores na tarefa de captar o interesse dos alunos na educação básica. Então, todos esses elementos aqui, eles são voltados para a questão, então, do nosso fazer textual. Ampliar a frase, na verdade, é isso, é de você colocar aí explicações a respeito de determinados termos. Aqui a professora, então, fala que a organização do parágrafo, ela pode, depois, também conversar com o parágrafo inicial. Então, se o meu parágrafo inicial foi esse que a professora acabou de ler com vocês, ele fala, então, sobre a questão dessas, dessas plataformas ou desses programas que utilizam a interatividade para chamar a atenção dos alunos, de que forma isso acontece? E qual é a importância disso? Então, se eu construo agora os meus próximos parágrafos, olhando aquilo que está no parágrafo inicial. Então, isso é você fazer parágrafos que estejam ligados um ao outro, e não textos que muitas vezes eles não têm nexo. Então, o parágrafo ele tem que ser construído de acordo com o que foi construído anteriormente. Isso é você dar encadeamento, sequência de ideias, tá? Se lá naquele parágrafo que eu acabei de ler, eu falei sobre as organização das frases de modo, da forma a um bloco de informações, como que isso acontece? Então, o primeiro caso, que é a habilidade em aliar jogos online, nós falamos agora no parágrafo anterior. Então, olha, um parágrafo
que está ligado a isso, eu posso construir, por exemplo, desta maneira. Uma das propostas educativas proporcionadas pelos programas especializados tem a ver com a atenção dos educandos. Eu falei que os jogos online, os jogos online auxiliam, então, de que forma que eles podem auxiliar? Além disso, ó, trazer exemplificações para que fundamente aquilo que eu estou trazendo ali de importante, né? Então, um estudo realizado pela USP em setembro de 2022, depois, ó, dessa forma, abordagem clássicas, muitas vezes ultrapassadas nessa era tecnológica, eles ganham aí eles ganham aí esse espaço nesse universo dos educandos, né? Então, é importante aí você, cada frase dessa vai sendo construída pensando, tendo uma intencionalidade, tá? O segundo parágrafo, um outro parágrafo que a professora criou aqui, tem a ver com essa questão aí, desse ampliar o parágrafo anterior, ó. Eu falei lá no início que auxiliam também os professores na tarefa de captar o interesse dos alunos da educação básica. Então, como que isso acontece? Então, a outra questão facilitadora desses programas é o conteúdo voltado para o ensino programático e seriado de cada etapa escolar. Antes relegados ao mérito e entretenimento, os jogos digitais hoje já despontam como uma importante ferramenta educacional. Então, aqui estou mostrando a importância que esses jogos eles têm também para o quê? Para auxiliar os professores na sua didática. Ademais, a utilização do jogo na escola pode potencializar a construção do conhecimento por motivar, desafiar e criar experiências participativas. Assim sendo, né, conectivos aí que vocês podem utilizar na construção textual, para que o uso dos jogos nas escolas se efetive, além das condições técnicas de infraestrutura, revela-se fundamental a formação dos professores para garantir contribuições ao processo de ensino e aprendizagem que se pautem na intencionalidade pedagógica e na perspectiva construtiva e crítica. Vejam que agora, tudo aquilo que eu disse lá no meu parágrafo primeiro, que eu estou agora ampliando, trazendo aí informações que possam contribuir para construir a importância dos jogos, dos programas e dos jogos online em sala de aula, dos jogos digitais, né? Não só online, os offline também podem ser utilizados, mas como isso pode ser uma ferramenta de didática e que motivem os alunos a aprenderem. É isso. Então, vocês perceberam que cada fazer casal, ele está relacionado com aquilo que foi dito anteriormente? Isso que é, então, os elementos constitutivos do texto. Pessoal, assim, aos poucos, né, nós vamos construindo aí esse fazer e vocês vão percebendo como é importante aí essa sequência lógica textual. Bom, aqui então uma questão de 2021, ela colocou, né, uma questão ao redigir uma comunicação oficial, a pessoa responsável pela redação deve incluir alguém que comunique algo a ser comunicado e alguém que receba essa comunicação. Nós acabamos de ver que é uma situação comunicativa, né? Comunicacional. Além disso, para que o texto esteja adequado à situação comunicativa, o que essa pessoa deve considerar? Quem é, então, o emissor aí? O aspecto legal pertinente à aplicação específica é importante, mas não faz parte da situação comunicativa. A tratativa recomendada e as saudações finais fazem parte das estruturas, tal, mas não tem a ver com a situação comunicativa. O procedimento legislativo, a tipologia da redação são importantes, mas não fazem parte dessa situação. Lembra que a professora falou? A intencionalidade e a finalidade do documento, tá, pessoal? Tá aqui, ó. A intenção do emissor e a finalidade do documento fazem parte da situação comunicativa. Gabarito aqui, ó, tá? Então, porque nós falamos ali dessa situação comunicacional para quem vai fazer, o que vai fazer, para quem vai fazer, com que finalidade
faz parte da situação. E a técnica legislativa também não era importante, então, nesse caso aí, o nosso gabarito, ele é a letra D, tá? Então, para que você tenha certeza aí que você iria marcar corretamente. Então, tranquila, mas lógico, para quem não viu o que é a situação comunicativa, ele iria pensar ali, talvez, aí a técnica, visto que é a redação oficial, mas nós não, né? Nós sabemos agora que a situação comunicativa passa por esses elementos aí. Então é isso, pessoal. Nós, nessa primeira aula, a professora procurou dar aí um panorama sobre essa questão mesmo do texto, aquilo que é abordado lá no Manual de Redação Oficial do Estado do Paraná, o texto, as suas características, a questão da frase, da palavra, da frase do parágrafo, além dessa situação comunicacional. Dentro desses elementos, cada um deles tem um aspecto importante nessa comunicação. Eu espero vocês na nossa próxima aula, em que nós trataremos aí já sobre a questão da estrutura e da redação oficial. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.